Oi, pessoal, aqui é a professora Camila. Nós vamos ter mais uma aula de história. Não esqueçam a data de hoje e as páginas serão as páginas 19, 20, 21 e 22. Vamos para os estudos? Então vamos lá, pessoal. Nesse capítulo nós vamos estudar as comunidades indígenas. Essas comunidades foram formadas há bastante tempo, muito antes do Brasil ser um país. Vamos ler o trechinho de uma música que fala sobre os indígenas? Tututu, tupi, jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu. Tatu, tu, tu, tu. É tudo tupi, tupi-guarani. Então, lá embaixo está dizendo assim, ó, roda de conversa. Então, vamos ler. A respeito desse trecho, converse com os colegas e procurem responder as perguntas a seguir. Podem conversar com o pai, com o irmão. Está dizendo assim, número 1, jabuticaba, caju e maracujá. O que essas palavras têm em comum? O que são essas três coisas? Número 2, onde vivem o tamanduá, o jaburu e o tatu? Número 3. Tupi-Guarani é um grupo indígena do Brasil. O que você sabe sobre os indígenas? Então respondam e já vamos para a próxima página. Então vamos lá. Comunidades indígenas no passado. Muito tempo atrás, há mais de 500 anos, quando o Brasil ainda não existia como país, essas terras eram habitadas por muitos grupos indígenas. De maneira geral, eles viviam em pequenas comunidades. Os indígenas se alimentavam com o que colhiam da natureza, como frutas e raízes, e também com o que caçavam e pescavam. Os tupi, que eram um dos diversos grupos que aqui viviam, plantavam mandioca e milho principalmente. Os tupi habitavam as terras próximas ao litoral. Eles chamavam de tapuia os indígenas que viviam no interior, longe do mar, e que não falavam a língua tupi. A vida nas comunidades indígenas. Atualmente, os indígenas vivem em muitos lugares. Utilize os códigos para descobrir algum dos lugares habitados pelos indígenas nos dias atuais. Então, você irá verificar o código que está aqui do lado, que tem o alfabeto, e o símbolo. Cada símbolo corresponde a uma letra. Então, vamos lá para a primeira questão. Existem indígenas que vivem na floresta e que não têm contato com outros grupos humanos. Então, como é que é o nome desse lugar? Então, você vai verificar ali que o primeiro símbolo é a letra C. O segundo símbolo é a letrinha O. E assim, você vai continuar descobrindo quais são as letras para identificar o nome. Vamos para a segunda questão. Alguns grupos indígenas vivem em terras demarcadas e que são protegidas por lei. Então, você também vai verificar os códigos e vão descobrir quais são essas terras. A última questão dessa página está dizendo assim: atualmente existem comunidades indígenas localizadas em cidades. Você também vai descobrir qual é a palavrinha que completa. Pessoal, já vamos para a próxima página. O modo de vida indígena não é o mesmo em todas as comunidades. Apesar disso, existem semelhanças. Vamos conhecer algumas semelhanças no modo de vida dos indígenas? As habitações dos indígenas são chamadas de malocas. Em algumas regiões, essas habitações também são conhecidas como ocas. Então, as casas que os indígenas moram são chamadas de malocas ou então ocas. Então, nós temos a foto aqui de uma maloca indígena, né? Logo abaixo, nós temos um pescador indígena, porque lembrando que o indígena, ele extrai da natureza tudo o que ele precisa para sobreviver. E as atividades diárias do grupo são divididas entre homens e mulheres.
mulheres. Normalmente os homens saem para caçar, pescar, enquanto as mulheres ficam na aldeia, colhem frutos, raízes e cuidam das crianças também. A educação das crianças indígenas é uma responsabilidade do grupo e não apenas dos pais. Então, todos cuidam de todos. Nos dias de festa ou em momentos considerados especiais, os indígenas costumam pintar o corpo. As pinturas são feitas com materiais retirados da própria natureza. Então, aqui nós temos a foto de um índio sendo pintado. Agora nós vamos para as atividades. Compreendendo a história. Número 1. O texto a seguir é sobre os indígenas. Leia-o para depois realizar a atividade. Antigamente, nós pataxó vivíamos exclusivamente da caça, da pesca e da fruta da floresta. Hoje, vestimos as roupas que são fabricadas nas fábricas das cidades, usamos relógios e sapatos. Hoje, nós estudamos para defender os nossos direitos e encarar o mundo lá fora. Use as palavras indicadas no quadro para completar as frases. Direitos, passado e sapato. Então, você irá usar essas 3 palavras para completar as frases. Letra A. O texto fala sobre a vida dos indígenas no direitos, passado ou sapatos. E nos dias atuais. Letra B. Atualmente, há hábitos que fazem parte do cotidiano de alguns grupos indígenas, como usar relógios e letra C. Os indígenas estudam para defender os próprios. Agora, depois de completar, você irá para o número 2, que está dizendo assim: relacione as informações sobre os indígenas, identificando se elas são sobre o passado ou sobre o presente desses povos. Na época em que o Brasil ainda não era um país, os indígenas eram os únicos habitantes dessas terras. Isso aconteceu no passado ou no presente? Os indígenas vivem em cidades ou em terras indígenas. Isso aconteceu no passado ou no presente? Você vai relacionar, ligar. Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!